Opa, tudo bom? Cara, acabei de sair de uma sessão aqui de RPG. Eu tô jogando com um personagem antigo que a gente jogou na época de D&D 2014 e tudo mais, a quinta edição. Só que agora D&D é a versão 2024, né? Então a gente fez uma atualização dos personagens e tudo mais. E eu acredito que eu criei o melhor personagem que eu já fiz da minha vida inteira. E, cara, é impressionante porque ele é um personagem que eu criei de maneira totalmente diferente do que eu tô acostumado a criar. Quando eu era mais novo, no caso mais novo eu digo poucos anos assim, eu tinha uns 20 e poucos anos já. Eu jogava RPG sempre pensando primeiro no roleplay, porque pra mim é o que faz o diferencial do RPG, mas muitas vezes eu deixava muito a desejar na parte de mecânicas, né, em si. Então, meu primeiro personagem, meu grande personagem que durou, acho que mais de 5 anos ali de RPG, que a gente tinha um RPG chamado Queda e Ascensão, muito legal, onde tinha um personagem chamado Astra. Nele eu cometi um erro terrível, porque ele era primeiro um mago e ele tinha uma parada chamada Wild Magic. Era acho que era uma feature de origem dele, né? Então, como é que isso funciona? Ele de vez em quando ia soltar umas mágicas assim absurdas, porque ele não controlava direito. Ele veio de uma família de magos e não sei o que e tudo mais. E ele não conseguia controlar, era o único da família que não conseguia controlar os poderes dele direito e tudo mais. Então, e a história ia girar em torno disso. Até que um amigo meu chegou pra mim e falou assim: cara, eu tenho uma parada aqui que é mais interessante pra ti. Aí ele me mostrou o Artificer. O Artificer, ele não é mago. Ele é uma pessoa comum que ele utiliza de itens, pedras, esse tipo de coisa, pra imbuir magia nessas coisas, entendeu? Tipo, a magia dele funciona através de canalização de objetos, que a gente pode considerar objetos mágicos, vai. Então, onde que eu quero chegar com esse ponto? É que eu troquei a origem dele e funcionou legal no papel, mas quando chegou no gameplay foi uma merda. Eu nunca gostei de jogar de suporte em diversos tipos de jogos. Acho que o único jogo que eu de fato gostava de jogar de suporte era Overwatch. Mas, mano, é terrível. Terrível. O personagem não dá dano. Eu não achava que eu tava sendo útil pro grupo. Tipo, as pessoas falavam que eu tava sendo útil, eu ajudava e tudo mais, mas eu tava muito frustrado com o tipo de gameplay que eu tinha conseguido pro meu personagem. Então, eu acabei que eu não gostei mais de jogar com ele. Passou-se uns anos, a gente tinha feito uns personagens de um spin-off dessa história principal que a gente tava jogando. Foi durante esse grande RPG. E a gente chamava ele de Campeões das Chamas. Os Campeões das Chamas, eles participavam de uma guilda que não tinha ligação com os nossos personagens, mas era uma guilda estilo meio anime, sabe? Onde você tem os ranks e tal, tudo mais. Nessa guilda, então eu criei um personagem que eu queria que ele tivesse uns gimmicks de gameplay, sabe? Então, assim, foram escolhas minhas com o mestre, onde eu pedi ajuda dele, né? Que eu queria um personagem que ele fosse meio samurai, meio orientalzão e tudo mais. Então eu peguei uma classe chamada Monge Kensei. O que acontece? O Monge Kensei, ele é um monge que utiliza armas. Essa arma é a parada que eu queria que fosse especial pro meu personagem. Por quê? Seria um personagem que ele seria mudo, porque o Monge Kensei funciona a partir de Ki. Esse Ki, você tem 4 pontos pra usar ele. Desses 4 pontos, você vai usar um poder que vai destravar alguma coisa, por exemplo, um Unarmed Attack, onde você vai atacar 2 vezes usando esse negócio e tudo mais. Beleza. A parada do meu personagem é que eu queria que ele tivesse algo a mais. Eu queria que fosse muito arriscado jogar com ele. Eu queria que morrer com ele fosse muito fácil. E apesar disso, ele tivesse um poder absurdo. Então a gente criou uma espada. Nessa espada, ela era amaldiçoada e ela tirava a minha vida máxima cada vez que eu atacava com ela. Ou seja, ela tem um lifesteal pro meu personagem, entendeu? Então assim, eu era obrigado a usar ela em situações muito específicas, porque ela tem muito mais dano do que as minhas pancadas, entende? Então, isso foi uma parada assim que a gente pensou primeiro nesse ponto, nesse quesito em si. E depois disso foi que eu comecei a fazer a história do personagem em si. Ele era um monge, ele treinava numa guilda, ele era um prodígio, todo mundo, nossa, gostava muito dele e tudo mais, só que ele foi seduzido por uma espada demoníaca que era protegida dentro desse templo. Ele pega a espada e a espada ela pede por sangue, e então ela fica pedindo, me use, me use, me use, me use, me use, e ele acaba cedendo ao poder da espada. Depois disso ele começa, tipo, a assassinar todo mundo, né, o mestre dele e tal, tudo mais, e ele vai parar nesse grupo depois, onde aqui você tem os outros personagens que ajudam ele, né?
E isso é uma parada muito interessante, porque se eu cair no jogo, se o meu personagem perder a vida máxima e chegar a 0, eu tenho que passar por um Wisdom Saving Throw, e esse Wisdom Saving Throw vai definir se eu vou atacar os meus colegas, que aí eu entro no modo frenesi, onde eu vou atacar todo mundo e eu tiro muita vida, cara. Era papo de dar insta-kill, às vezes, em jogador. Então, os stakes são muito interessantes nesse personagem, porque ele torna uma gameplay que, na teoria, era pra ser mais simples, uma parada muito mais complexa, porque eu tenho que ficar sempre dosando se vale a pena ou não utilizar a espada. Então, as mãos dele já dão dano suficiente, só socar o cara, mas quando a espada entra, é quando deu merda total. É sempre quando deu merda total numa luta. Então foi muito o caso dessa daí, né? Onde um dos personagens que a gente tinha ia morrer. Eu tava conseguindo lidar bem com o pessoal. Só que acontece, o cara tava muito próximo de morrer. Papo de ele tava com 8 de vida só sobrando. Provavelmente, 1 ou 2 golpes acertados nesse cara, nesse bárbaro, ele ia morrer. Então eu puxei a espada. Eu tava com bastante vida ainda. Então eu medi os stakes ali. Cogitei que fosse uma boa ideia, um bom momento pra utilizar a espada, até pra ajudar o cara. Fui lá, matei alguns personagens e tudo mais, mas assim, não cheguei a cair de fato. Na primeira vez que eu joguei com esse personagem, a gente tava numa casa, essa casa era mal assombrada, e essa que era a parte mais interessante. A gente enfrentou um espírito nessa casa, onde esse espírito, eu lembro muito bem do momento onde a gente percebeu que ele tava muito forte, cara. Tava, assim, absurdamente forte pro nosso personagem. E aí eu falei assim, rapaziada, eu vou puxar a espada. É o máximo que eu posso fazer agora. E eles falaram, mano, puxa essa merda. Cara, quando eu puxei a espada, eu diria que 30% ou mais disso do dano, assim. Tipo, deu pra matar o cara fácil. Mas eu perdi muita vida nesse processo, porque foram vários golpes. Então, eu deitei. Quando eu deitei, eu levantei possuído, porque eu não passei no Wisdom Save Throw. E eu quase wipei a party inteira. Assim, é óbvio que se eu fosse perder meu personagem por erro de outro jogador, eu ficaria muito puto. Só que, o que acontece? É aí que entra a tua sabedoria como jogador do que fazer e quando fazer. Porque eu falava pros moleques pra deixar eles cientes de toda a situação do meu personagem, que ele tem todos esses detalhes, então sempre que a gente tava em jogo, todo mundo sabia o que podia acontecer. Então a gente não permitia que isso acontecesse, o que deixava a parada muito mais interessante. Esse personagem, pra mim, eu diria que foi o melhor personagem que eu já criei. A gente criou vários visuais ali pros personagens e tudo mais. Então foi uma parada assim totalmente diferente, fora da caixinha do que eu já tinha feito. Eu tenho até outro personagem hoje que eu gosto muito dele. E eu vou falar sobre ele em outro vídeo. Mas é um personagem que eu penso nesse Monk como uma puta criação, porque ele é divertido tanto mecanicamente quanto em lore. É muito legal a lore do personagem. Então, assim, é uma parada que é simples, tem muito espaço pro mestre explorar ainda, tem muitas coisas interessantes pro cara mexer, trabalhar e tudo mais. E o gameplay é muito divertido, pô, porque você sempre tá em batalhas mais difíceis, você sempre sente que tem muito a perder em qualquer batalha, que é um grande problema de D&D. Mas muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui. Esse foi o meu comentário, eu comentei um pouquinho sobre esse personagem que eu criei. Então, valeu, falou e até mais.